O tema da nossa mensagem desta noite é amor. Eu falei que nós iríamos pregar hoje sobre amor, e o tema é amor. Eu peço já que você abra a sua Bíblia, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, coloque a sua fitinha lá, e se você está com o celular, você já vai direto lá em 1 aos Coríntios 13, e daqui a pouquinho nós já vamos discorrer aqui na palavra em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, lembrar todos os momentos. Primeiro, da onde o Senhor Jesus nos tirou das trevas. Nós estávamos nas trevas e Deus usa o seu Filho, e a palavra diz que nós fomos comprados. Os irmãos, eu já preguei sobre isso. Os irmãos reflitam que nós estamos aqui hoje porque nós somos comprados. Quem que era nosso dono e nós somos comprados para ser de Deus? Não preciso nem falar. Entendeu, irmãos? Por que é que nós temos que ter um amor sem fim pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo? O nosso dono não era Deus. Para que Deus, Ele fez todos os seres humanos à imagem e semelhança dEle. Mas, através do pecado, a comunhão do ser humano foi cortada, foi quebrada. E aí, Deus, Ele deixa de ser o nosso Pai, e simplesmente Ele passa a ser o nosso Criador. Por causa do pecado, houve a separação da criatura do seu Criador. E teve um cara que passou a ser o nosso Pai. E os irmãos sabem quem é esse, quem era e jamais não é mais e nunca vai ser. Porque o Paulo, ele diz lá em Coríntios que aquele que mente é filho dele, do bicho, do diabo. Então, a pessoa que ainda não se entregou para Cristo, ela continua tendo um pai que não é Deus, irmãos. E Jesus já pagou um preço por ela. E no dia que nós tivermos a oportunidade de alguém falar de Jesus para nós, nós entendemos e aceitamos. E no momento que nós cremos no Senhor Jesus e confessamos Ele como nosso único e suficiente Senhor, nós abrimos mãos do Pai das trevas e nos jogamos nos braços do Pai das luzes, em nome de Jesus. Olha que coisa linda. E hoje nós somos filhos da luz, não somos mais filhos das trevas. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lavou os pecados que nos ligava às trevas. O sangue de Jesus, ele eliminou aquela ligação que nós tínhamos com as trevas. O sangue de Jesus, ele veio e pagou o preço, nos resgatou. E Deus disse: agora sim, você é meu filho e a minha filha. E é assim que Deus olha para mim e para você, igreja de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha direto para nós, Ele olha através do Senhor Jesus. Através do sangue, Ele nos vê pessoas perfeitas, com todos os erros e falhas que temos. Através do sangue de Jesus, Deus vê esse povo santo. E é através de Cristo que Ele nos abençoa em nome de Jesus. É através do Senhor Jesus que nós oramos e Deus nos ouve e nos responde. Se não for através do Senhor Jesus, não tem contato com Deus, não tem resposta de oração, ninguém fala com Deus, se não for através do Senhor Jesus. Então, o amor que nós temos que ter por esse ser, Jesus, tão lindo, que Ele pagou um preço, Ele quis, não foi ninguém que o obrigou, Ele deu a sua vida, para não ver as pessoas sendo manipuladas pelas mentiras, pelos enganos de Satanás, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 1, a palavra de Deus começa nos falando assim:
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Veja o que Paulo ele fala aqui no início do capítulo e do versículo. Ele está dizendo que a pessoa que não tem o amor de Deus no seu coração, ela é uma pessoa vazia. É como se você bate em um metal e só escuta aquele som e mais nada. Ela não tem nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, olha só que coisa séria. Uma ferramenta poderosa é a fé, mas mesmo assim ele diz, de maneira tal, se tivesse fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Veja o que é o amor. A fé foi dada para nós, foi gerada em nós. Nós não temos a capacidade de gerar fé. Quem gerou a fé para nós crer no Senhor Jesus foi Deus. A fé foi dada a mim e a você por Deus. Foi Deus que gerou a fé viva no meu e no seu coração. E o amor, ele ultrapassa esta ferramenta. Veja que realmente ele ultrapassa. Porque foi por amor que Jesus aceitou ser pregado na cruz, ser morto no nosso lugar. Não foi pela fé, foi pelo amor, em nome do Senhor. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Foi esse amor incondicional que Deus teve por mim e por você, queridos. E é esse amor que nós temos que ter por Deus, pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, porque é dele o amor que foi gerado e a fé que foi gerada no nosso coração é de Deus. Então nós temos a natureza de Deus hoje dentro de nós. Por isso que nós somos bons, por isso que nós somos mansos, nós somos humildes de coração, nós não entramos em afronta, nós não queremos medir força com ninguém, porque nós temos o amor de Deus no nosso coração que nos impede de medir força. Aquela soberba que o mundo tem, nós não temos. Por quê? Porque esse amor, ele impede que nós venhamos agir como o mundo age. O mundo age desta forma, soberba, arrogância, egoísmo, avareza, bateu, levou, porque não tem esse amor no coração. Mas nós temos esse amor de Deus no nosso coração e nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Nós somos chamados templo de Deus, templo do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos usar deste amor que Deus nos deu para amar o próximo, amar os irmãos, amar as coisas de Deus. Nós não podemos aplicar este amor nas coisas materiais. Tudo que vem às nossas mãos é Deus que nos dá para cuidar com responsabilidade, mas o amor não pode estar naquilo. O amor de Deus não pode estar na minha casa, no meu carro. O amor de Deus não pode estar no meu trabalho. O amor de Deus não pode estar no meu dinheiro. O amor de Deus, ele está no meu coração, para que eu seja dominado por esse amor, para que eu possa cumprir e obedecer a sua palavra no nome do Senhor Jesus. Eu não posso dividir o amor de Deus com nada além daquilo que a palavra manda eu amar. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Temos que amar o próximo.
é mandamento, aquilo que a palavra manda amar, nós devemos amar. E desapegar tudo aquilo que a palavra não nos manda fazer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra manda perdoar? Sim ou não? Lógico, eu vou perdoar. Por quê? Porque o amor de Deus me constrange, eu não posso ficar sem o perdão. Mesmo que a pessoa me odeie, fale, eu não te perdoo, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Pastor, mas o que acontece? Talvez você tenha alguma dúvida, e eu vou tirar a tua dúvida agora, irmão ou irmã. Talvez você fale, pastor, eu perdoei, mas a pessoa não me perdoou. E aí, pastor? Talvez você já tenha até se feito essa pergunta. Tem alguém que tem essa dúvida, irmão? Se tiver, não tenha timidez, levante a sua mão e nós estamos aqui na escola do Espírito Santo para não ter dúvida, amados. Nós não podemos ter dúvida com a palavra de Deus, porque é na dúvida que o diabo, ele entra. Pastor, mas eu perdoei, mas a pessoa não me perdoou, o que eu faço? Você já fez, você liberou o perdão, foi de coração, Deus te perdoou. Agora, o problema não é seu, é dela e Deus. Você se desprendeu daquele pecado, da falta do perdão. Você perdoou, você está livre. Só que ela está presa no pecado da falta de perdão. É como se fosse uma algema que o diabo segura, prende o coração da pessoa com tanta dureza, para que ela não se desprenda da algema dele, ele fique presa naquilo. Aí ela fica remoendo, tá, mas eu perdoei, mas não esqueço. Não, perdoou, irmão, ó, vira a página e segue em frente, em nome de Jesus. Fique com seu coração em paz. Temos que fazer a nossa parte. Quites com Deus. Porque Jesus disse, se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. E quando nós perdoamos, Deus nos perdoa. Se a pessoa não quer liberar o perdão para você, aí ela que vai se acertar com Deus. Mas a sua parte você fez e você está livre. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E o Paulo continua falando no versículo 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar todos os pobres, que também é um mandamento, ajudar o necessitado, né? Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor ou caridade, nada disso me aproveitaria. Irmão, você tá entendendo que o amor, ele ultrapassa tudo, ele rompe todas as barreiras, ele está acima de tudo, e acima da fé, acima o que é que ele diz aqui? Ainda que eu distribuísse toda a minha renda, de obras de caridade, fé, ele está acima de tudo isso. O amor está acima de tudo isso. E é esse amor que está na minha vida e na sua, no nosso coração. E este amor que está conosco, ele foi derramado pelo Espírito Santo no meu e no seu coração. Veja que não foi pouco. Veja que não foi a conta-gotas que Deus nos deu o amor dele. Quando a palavra fala derramar, é algo que transbordou. Se você pegar esse copo e começar a colocar água, ele vai fazer o quê? Transbordar. E esse amor, ele tem que ser cultivado, ele tem que crescer a cada dia nos nossos corações. Nunca diminuir. Como que eu faço para não diminuir? Para continuar sendo essa pessoa cheia do amor de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, tendo tempo certo para estar na presença de Deus em oração, se consagrar sempre que der em nome de Jesus. É assim que o amor ele vai crescer e permanecer nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e com certeza Ele está conosco, porque Ele deu a sua palavra. Agora nós temos que fazer a nossa parte.
cultivar aquilo que Ele já nos deu, que foi algo de mais precioso, o amor, para que através dele nós possamos chegar até o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. O versículo 4. O amor ou a caridade é sofredor, é benigna. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Veja que todas as qualidades má que o mundo tem, isso foi removido dos nossos corações no momento que nós entregamos nossa vida para Cristo, sepultamos a natureza pecaminosa que era o velho homem, nos tornamos nova criatura, o amor de Deus derramado no nosso coração, fomos transformados para ser a imagem e semelhança de Deus em nome do Senhor Jesus, e jamais permitir que venhamos retroceder ou parar no meio do caminho depois de chegarmos ao conhecimento da verdade. Para que a pessoa chegue a esse ponto dela saber aonde ela está hoje e depois ela ir negligenciando a ponto dela abrir mão de tudo isso, as bênçãos que Deus nos deu. E isso pode acontecer? Pode. Se a pessoa negligenciar na fé, ela começar a deixar as coisas do mundo entrar no coração dela, se contaminar, ouvir conversas de quem não é de Deus, dar ouvidos para mentiras, para pessoas que não têm compromisso com Deus, isso vai contaminando, isso vai minando a fé da pessoa. Uma mentira, por pequena que seja, ela é um veneno e um fogo consumidor, e ela entra como uma flecha, e ela vai rapidamente destruindo a vida da pessoa. Sabe aquele fogo de monturo que parece estar apagado, mas ele vai queimando por baixo? A verdade, 1000 verdades, a pessoa é difícil de assimilar. Mas uma palavra mentirosa do diabo, ela entra como uma flecha. E é esse o perigo que nós corremos. Hoje eu estava meditando no livro de Hebreus, capítulo 12, quem ouviu a oração de meio-dia, eu trouxe essa mensagem, que ali o escritor de Hebreus, ele manda nós seguirmos nesta carreira, nesta corrida, olhando sempre para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós desviarmos os olhos de Jesus, ou seja, pastor, mas como é que eu posso correr que eu não vejo Jesus? Irmãos, nós temos que andar pela fé e não pelos olhos humanos, carnais. Quando eu ando pela fé, eu ando sempre alinhado o quê? A palavra do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Essa corrida, essa caminhada que nós estamos, essa jornada que nós estamos caminhando, nós temos que caminhar olhando para Jesus, buscando ser imitadores do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus nos ensinou, nós temos que ser praticantes dos seus ensinamentos, que é o Evangelho que ele pregava, que nós pregamos hoje em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aí no versículo 5 ele continua dizendo o que é o amor. Não se porta com indecência. Ele é comportado ou ela é comportada. Ela espera o momento de falar, né? Ela é prudente, ela ouve para poder falar. Não somos pessoas precipitadas. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ou seja, malícia é para o mundo, nós não temos que ter malícia, né? Pessoa maliciosa, bater os olhos ali, já vem uma mente doentia, não.
isso não faz. A nossa mente, ela é a mente de Cristo. A palavra diz que nós temos que ter a mente do Senhor Jesus, uma mente limpa, uma mente que só tem coisas boas. E se o inimigo tentar, nós estamos preparados para repreender e não aceitar essas ferramentas do diabo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Só voltar um pouco atrás. Capítulo 15. Versículo 12. Jesus falando. Amém? O meu mandamento é este. Jesus falando. Que mandamento é este que ele nos deu? Que vos ameis uns. É Jesus que está falando, irmão. Isso aqui não foi alguém, um homem qualquer que escreveu, e nós chegamos ao conhecimento. Aqui é mandamento. O amor já está nos nossos corações, que foi derramado pelo Espírito Santo. E esse amor aqui é o que vai nos levar a fazer o quê? Obedecer a sua palavra. Amar uns aos outros. Pastor, mas é assim que Jesus mandou. Ele diz, amais, o meu mandamento é este. Cadê o versículo? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... E não é por amor dele que nós estamos aqui, não é pelo que ele fez por nós que nós estamos aqui. E nós temos que estar alegre, irmãos. Você não tem que estar triste, você tem que estar alegre, sorrindo, glorificando a ele todos os momentos. Porque ele nos amou a ponto de dar vida e continua nos amando, queridos. Dormindo ele está nos amando, trabalhando ele está nos amando, agora que estamos ouvindo a ele está nos amando. Quando formos para casa, esse amor está comigo e com você. Esse amor ultrapassa todas as barreiras. Em nome de Jesus, é um amor que não tem limites. Quando Deus diz, eu nunca te deixo, eu nunca te abandono, ele olha para Jesus e vê o que ele sofreu no meu e no seu lugar. É esse amor de Deus que não tem limites nas nossas vidas. Ele é o Pai Todo-Poderoso. O meu pai e o seu pai é aquele que tirou a água da rocha. Só para você ver quem é Deus, é o Todo-Poderoso. Ele é o meu e o seu pai. Diante dele nós nos sentimos uma formiguinha, sim, porque somos pequenos. Somos falhos, imperfeitos, diante da sua santidade. Nós não vamos nem nos medir, mas nós buscamos e queremos atingir a estatura de varão perfeito em nome do Senhor Jesus. E vamos atingir, porque essa é a vontade dele para nós. E se nós quisermos, nós chegaremos aonde ele quer que chegamos, que é ocupar o nosso lugar no reino dos céus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você voltar aqui no Coríntios de novo, 1 Coríntios 16, você estava lá, volte um pouquinho e vá mais adiante. Daqui a pouco nós vamos orar, amados, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 16, o versículo é o de número 13 e 14, que diz assim, ó: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O 14, todas as vossas coisas sejam todas as vossas coisas sejam feitas com todas as nossas coisas, ou seja, tudo que nós fizermos. Se você vai, digamos, todos nós trabalhamos, você tem que fazer o seu trabalho com amor. Se você vai lavar um talher, você vai fazer com amor.
Se você trabalha em uma empresa, você vai prestar um serviço para alguém com amor, como se estivesse fazendo para Deus e não para o homem. É assim que nós somos ensinados. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo. Tudo que nós fizermos, temos que botar o amor naquilo que estamos fazendo. Ah, mas eu não gosto disso. Goste, passe a gostar, passe a amar, porque se Deus te colocou ali, Ele quer que você faça aquilo ali com amor, para você ser um exemplo. Em nome de Jesus. Bote o amor naquilo que você faz, e você vai ver que as coisas vão fluir, vai prosperar. Não faça por obrigação, faça com amor. Você vai ver que até o dia vai ser melhor, as horas vão passar mais rápida. Por quê? Porque você está fazendo para Deus e não para o homem, em nome de Jesus. Porque eu estou fazendo para Deus e não para o homem, pastor? Eu estou trabalhando para o homem, mas não é assim que a palavra nos ensina. A palavra diz que nós temos que fazer tudo com amor, e quando nós formos fazer algo para o homem, temos que fazer como se fosse para Deus, para dar o bom exemplo, fazer a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. É para isso, fazer a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Tem muita gente que trabalha simplesmente matando a hora, para não ver a hora passar, para chegar no dia de receber e embolsar o seu dinheiro. Não tem nenhuma responsabilidade com o que faz. Eu sei disso porque eu já trabalhei com muita gente de chão de fábrica. E tinha funcionários que não tinha jeito, o cara não queria nem trabalhar, enrolava, ia para o banheiro, demorava meia hora, fumava todos os momentos, só queria saber. No dia do pagamento ele era o primeiro a estar na fila para receber. Ou seja, é o mundo. Então nós, como crentes, de verdade, nós temos que dar o exemplo e ser diferente do mundo em nome de Jesus. Ser crente e praticar o que o mundo pratica não é crente, tem que se converter primeiro em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, nós vamos encerrar aqui. 1 João capítulo 4, rapidamente. Primeira João 4, rapidinho. Amém? Versículo 12. Pega o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e nós em... Vou ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita o seu amor. Percebe? Estão entendendo, amados? Que nós estamos falando de amor. Se eu amo o irmão, esse amor não é falso, eu amo porque Deus me capacitou para isso. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, no nosso coração. Então, esse amor que nós temos, essa comunhão que nós temos, é de Deus. Essa ligação, esse sangue que corre nas nossas veias hoje, é o DNA de Deus que corre na minha e nas suas veias. É o DNA do Pai. Quando nós nos tornamos novas criaturas, o velho homem foi tirado, agora o DNA dos nossos pais saíram fora. Agora nós somos novas criaturas. Temos o DNA de Deus, o nosso Pai é o Senhor Jesus. A Bíblia não diz que todas as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez.
Então, tudo se fez novo na nossa vida. Para que nós pudéssemos ter esse privilégio de estar aqui hoje, nos assentar à mesa de Cristo, nós tivemos que nascer de novo. Nós não somos mais velha criatura, nós não somos mais do mundo, nós somos agora do reino dos céus. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Eu queria pegar só esse versículo aqui. Mas antes disso eu vou pedir que você abra Lucas. Rapidinho. Aqui vai ser tudo rápido aqui. Lucas. E nós vamos orar. Lucas capítulo 6. Amém? Aqui o Paulo, ele estava dando o Lucas, eu estou com as cartas de Paulo na cabeça, Lucas. O Lucas aqui, ele estava falando instruindo a igreja de Cristo, o amor que nós temos que ter em tudo que nós fazemos para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, o amor tem que estar ali. Tanto para Deus como para o que vamos fazer, que nem nós estamos falando agora há pouco. E aqui o Paulo, o Lucas, traz essa mensagem para a igreja de Atos dos Apóstolos e para a nossa igreja hoje. No versículo 38, ele diz assim, ó: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Por quê? Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Ou seja, tudo que nós fazemos tem uma recompensa. Tem a recompensa do Senhor. Dai e ser-vos, ou seja, eu dou, seja o amor, seja estender a mão, seja ajudar a obra, seja ajudar o irmão, eu estou fazendo algo que Deus manda eu fazer, amar. E quando eu faço isso, o que é que a Bíblia diz? Dai e ser-vos, ou seja, o retorno vai para você. Tudo que nós fazemos de coração, tudo que se planta, o que é que acontece? Ou não? Você planta uma árvore e ela não vai nascer. Você planta o milho vai ficar lá, não vai. Tudo que plantas, nós vamos colher. Se eu planto amor, eu vou colher o quê? Ódio? Claro que não. Eu vou colher amor. Aonde eu semear, eu vou ter o retorno que Deus vai me dar. Por quê? Porque eu faço por amor. Amém, irmãos? Rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 9. Rapidinho. 9, 7. Dais e ser-vos-á dado. Capítulo 9, versículo 7. Aqui o Paulo ele já fala de como que nós temos que contribuir na casa de Deus. O amor que nós temos, o zelo que nós temos que ter pela a obra, a casa do Senhor, a casa do tesouro, a casa de oração. Segundo aos Coríntios, capítulo
capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá como? Com tristeza. É isso que o Espírito Santo está falando? Deus ama o que dá com amor, com alegria. Se eu dou um abraço no irmão, esse abraço é de amor, é firme. Aquilo que eu faço para a obra de Deus, eu não posso fazer por obrigação. Eu não posso fazer porque alguém me falou que é a Bíblia que ensina. Nós temos que fazer tudo à luz da verdade. Olha o 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, versículo 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para... Ora, o 10, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa, e aumentará o fruto da vossa. É o Espírito Santo que está falando para todos nós. Aquele que dá semente ao que semeia. Todos nós somos participantes da obra de Deus aqui na terra. Todos nós amamos ao que Jesus fez por nós. E Deus, Ele quer ver de nós esta alegria, este amor no nosso coração, o nosso engajamento com a obra dEle em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele dá para nós semearmos. E nós não podemos deixar o inimigo, irmãos, endurecer o nosso coração. No momento que Deus nos dá a condição para que nós possamos manter a obra de Deus dentro daquilo que Ele quer, dentro da responsabilidade nossa, nós não podemos ter o suficiente que Ele nos dá para manter a nossa necessidade, endurecer o coração a ponto de pensar só em nós e esquecer do que Ele fez por nós, da onde Ele nos tirou. Isso simplesmente é descartar o amor que Ele derramou no nosso coração e não ter a sensibilidade que quanto mais Deus me abençoar, mais eu vou ajudar a salvar uma alma em nome de Jesus. Porque quanto mais essas portas estiverem abertas, mais almas nós vamos trazer para a casa do Pai em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então não deixe o inimigo te enganar. Se alguém um dia falou para você que devolver o dízimo na casa de Deus, isso não é correto, está tudo escrito aqui. Se você quiser, você me peça no final do culto que eu te dou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tudo aqui no Novo Testamento que o Espírito Santo nos instrui, que nós temos que ser uns bons dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. A obra de Deus não sobrevive sem os nossos dízimos nas nossas ofertas. Ele nos dá saúde, nos dá o emprego, nos dá o fruto da nossa sementeira, que é o nosso emprego. Para quê? Para que nós possamos nos manter e contribuir. Senão, o que é que nós estamos fazendo? Simplesmente eu me contentei aqui com a minha salvação, e o irmão lá está fazendo a parte dele. Não. Quem é a igreja não é de pastor, a igreja é de todos nós. A igreja é de Jesus, Ele é o corpo e o cabeça desta obra, é Ele que está ali no controle, Ele que está vendo cada uma das nossas necessidades, a necessidade da sua obra. Então, como que a necessidade da obra de Deus é suprida? Através de mim,
e de todos nós, em nome de Jesus. Somos nós os mantenedores da obra de Deus, queridos. Amém, irmãos? O Espírito Santo nos traz nesse final de culto essa mensagem para que nós possamos refletir e não deixar o inimigo nos enganar a ponto de nós acharmos que só nós que temos que pagar as nossas coisas, mas a obra de Deus tem grande despesa. Nós temos todo mês, nós temos que pagar, sem contar que tem irmãos que pagam aqui a conta de luz, a conta de água, paga contador, tirando tudo isso fora. Nós temos aqui R$3.660 para pagar todo mês. Então, se cada um de nós formos fiéis nesta parte, a obra de Deus vai sempre se manter, e Deus vai enviar mais pessoas, e nós vamos chegar uma hora que vamos fazer esta obra sem gemer, em nome de Jesus. Porque não é, a Bíblia diz, irmãos em Cristo Jesus amados, que nós não podemos fazer a obra de Deus gemendo. A obra de Deus gemendo, sabe o que acontece? É o fardo. O fardo se torna pesado demais para um. E nós temos que aliviar esse fardo, para que todos possam viver em paz, seguir a sua jornada, a sua corrida, com alegria e amor no seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças